Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Esse programa Fechamento é dedicado, grande parte dele hoje à América do Sul. Não que a gente não vá tratar aqui de outros temas, vamos falar da Sabesp, do resultado do PIB, vamos falar da participação, tanto da COP28 como a participação brasileira na COP28, mas vamos tratar aqui de dois temas. O Brasil, nesse momento, vamos dizer assim, está com dois vizinhos problemas, entre tantos outros problemas que o Brasil enfrenta. Ao sul, teremos no domingo a posse do Javier Milei, a ver como será o comportamento do Javier Milei. Ele passou a campanha toda fustigando o presidente Lula, chamou o presidente Lula de ladrão, bandido, depois tentou fazer uma média. A sua futura chanceler esteve no Brasil, convidando o Lula para ir à posse. O Lula não irá, mas mandará o chanceler Mauro Vieira. Eu vi há pouco também cenas aí do embarque do Bolsonaro, de Jair Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro, que são convidados de honra do Milei nessa posse. Também li há pouco que o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, também promete comparecer à posse do Milei. Então a gente precisa entender um pouco como será esse mandato do Milei e se aquele discurso de campanha, de alguma forma, será reproduzido no governo, já que o Milei, nessas semanas logo após a vitória e nas semanas anteriores à posse, deu uma guinada. Quer dizer, ele que passou a campanha se apresentando como outsider, crítico das chamadas castas políticas, de alguma forma repetindo o discurso do Jair Bolsonaro de somos contra tudo que está aí, acabou se aliando à velha casta, ao ex-presidente Maurício Macri, que ficou com os principais cargos na área econômica e, portanto, aparentemente nós teremos uma gestão mais ortodoxa, neoliberal, do que a ruptura que o Milei prometia, pelo menos no primeiro momento da Argentina. Bem, temos esse problema no Sul e no Norte. Nós temos agora essa ameaça de um conflito, já que a Venezuela realizou um plebiscito que acabou sendo, de alguma forma, também criticado pelo Tribunal de Haia, não que é Tribunal Penal, mas é o tribunal que discute questões geopolíticas. Mas o Maduro fez esse plebiscito. O comparecimento não foi tão alto, mas uma maioria bem expressiva, na verdade, concordou com a ideia de que a Venezuela tem o direito de recuperar uma região que está em disputa há muito tempo, um pedaço, na verdade 70% da área da Guiana, que eles chamam a região de Essequibo, e que é uma disputa antiga, já há mais de século, entre a Venezuela e a Guiana. Não tem ali uma decisão muito clara, nunca ficou muito claro quais são as fronteiras, mas o Maduro tirou essa do bolso, e a gente vai, inclusive, aqui discutir hoje, no início desse programa, por que a Venezuela resolveu tirar esse coelho da cartola nesse momento e quais as consequências desse conflito, que por enquanto é um conflito verbal, mas que está cercado de várias ameaças. Inclusive os Estados Unidos anunciou um treinamento militar junto com as forças da Guiana, uma forma também que acabou provocando o Maduro. Mas para a gente conversar aqui sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Pedro Silva Barros. Ele é pesquisador do IPEA e foi diretor da Unasul. E a gente vai falar tanto do assunto Venezuela, como vamos falar também da Argentina, e falar dessa reunião também que teve do Mercosul, que anunciou aí uma série de projetos interessantes, projetos de integração, e a gente vai discutir aqui também se é possível imaginar que, dada essa turbulência hoje aqui na região, o quanto o Mercosul será afetado e o quanto esses projetos também podem, na verdade, levar a uma reabilitação do Mercosul, que andou aí meio capenga, principalmente durante o período da gestão Jair Bolsonaro. Eu, antes de tudo, quero cumprimentar o Pedro. Pedro, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, boa tarde a todas e todos. É muito bom conversar com vocês sobre a América do Sul nessa semana, que, como várias outras, isso vem no passado recente, deve seguir no futuro próximo. É uma semana difícil para a região, bastante instabilidade, algumas oportunidades, mas mais que tudo, né, é necessário para o Brasil uma reflexão mais
profunda sobre o tema, tanto em relação às nossas fronteiras, como a importância da integração regional e da estabilidade regional. Bem, eu queria, antes de tudo, também recomendar um artigo que o Pedro Silva Barros escreveu para o site da Carta Capital, que é justamente apresentando um pouco da Guiana e falando também um pouco do Suriname, e, bem, historicamente, são dois países que acabam sendo ignorados, né? O Brasil, por muito tempo, viveu de costas para a América do Sul, mas isso depois veio o Mercosul, você tem mais uma integração maior, mas a Guiana, principalmente, e o Suriname também acabam sendo esquecidos, né, como parte desse conjunto, dessa sub-região. Mas tem ali pontos importantes, interessantes. Eu recomendo que vocês entrem no site da Carta Capital e vejam lá o artigo do Pedro Silva Barros. Mas antes também de a gente começar a conversa, eu queria só que a gente assistisse um vídeo. Eu falei no início do programa aqui desse exercício militar que os Estados Unidos pretendem fazer na Guiana. E quando teve o plebiscito e logo após a decisão do plebiscito, o Maduro acabou mandando um recado para Washington. A gente vai assistir aqui rapidamente. Cacá, por favor. El Acuerdo de Ginebra, único instrumento legal. Así lo aprobó el pueblo de Venezuela y así lo vamos a hacer valer al Acuerdo de Ginebra para un acuerdo diplomático, justo, satisfactorio para las partes y amistoso, como son las líneas del derecho internacional. Así que Estados Unidos de Norteamérica, te aconsejo, lejos de aquí, deja que Guyana y Venezuela en paz resolvamos este asunto. Fuera de aquí. Sempre comigo uma grande honra dividir esse programa com a Fabíola Mendonça e com o Maurício Tuzvô. Fabíola, Maurício. Boa noite, gente. Boa noite. Pedro, eu vou começar assim pela pergunta assim, que é a mais óbvia, mas que até agora uma parte grande do Brasil não entende, é o seguinte: por que, no seu entendimento, a Venezuela e o governo Maduro resolveram retomar essa polêmica ou esse conflito territorial com a Guiana? Então, da nossa parte, né, do Brasil, o que propicia, pode ser a Venezuela ou qualquer país entrar numa aventura como essa, é a omissão brasileira, né? A gente tem fronteira com aqueles dois países, teve várias oportunidades de aprofundar a integração com a Guiana e nós não aproveitamos bem, e com a Venezuela o Brasil se omitiu de forma abrupta e sem precedentes quando fechou a sua embaixada em Caracas no ano de 2020, né, já recentemente. E não só fechou a embaixada, tirou todos os diplomatas, fechou os consulados, o pessoal de inteligência da Polícia Federal, os adidos das diferentes forças e todos os funcionários brasileiros que estavam naquele país. A gente perde a interlocução completamente com a Venezuela por alguns anos. E de outro, a gente teve a oportunidade de construir uma estrada ligando Roraima a Linden e projetos diferentes, né, de infraestrutura, justamente naquela região do Essequibo, que é fronteira com o Brasil, e a gente também não fez. Isso por parte do Brasil. Então, a dissuasão pela integração, né, pela infraestrutura, pela uma agenda de desenvolvimento, ela não existe naquela área para o caso da Venezuela hoje. Isso anima tomadas de posição como essa do Maduro de levantar agora uma questão fronteiriça que não estava totalmente esquecida, mas estava em baixo perfil há muitas décadas, né? E retoma agora em um momento que tem uma questão interna da Venezuela importantíssima, o referendo, questões de fronteira e de soberania são sempre instrumentos para a unificação nacional, né? Ou olhando de um outro lado para a divisão da oposição. Isso, obviamente, tem um cálculo de política interna, é sempre temerário se fazer política externa com interesses exacerbados na política interna, mas essa é uma dicotomia que está sempre presente nas decisões de política exterior,
e tem também, ela é fruto de um isolamento ou uma tentativa de isolar a Venezuela, principalmente por parte do governo dos Estados Unidos, com o embargo, com as sanções. A gente viu faz poucos anos a criação do Grupo de Lima, né? Vários países da região tentando asfixiar a Venezuela, e esse isolamento da Venezuela, provocado em parte pelas políticas do governo, mas também pelos Estados Unidos e alguns de seus aliados na região, propicia ações como essa, além da política interna. Então, fatos como esse sempre têm múltiplos fatores. Agora a gente precisa entender e analisar, claro, para explicar pelo lado venezuelano e a lógica interna da política venezuelana pelo Maduro, mas é também importante analisar a partir da perspectiva brasileira e dos interesses brasileiros, né, e no nosso entorno regional, e não desprezível analisar a maior presença dos Estados Unidos em toda a área do Atlântico Sul, do Caribe e principalmente para a gente da Amazônia. Então, Agora, Pedro, desculpa, só um complemento. Essa descoberta de petróleo na foz do Rio Amazonas, que se estende por aquela região também, pode ter tido algum peso também nessa retomada? Muito peso, porque a área de toda a margem equatorial, né, que vai ali desde o Rio Grande do Norte, passa pelo Ceará, Maranhão, aquele pedacinho litorâneo do Pará, principalmente do Amapá para a gente, mas aí a Guiana Francesa, o Suriname, a Guiana e a Venezuela, toda essa faixa é muito rica em petróleo, mas a exploração de petróleo nunca havia se concretizado. Nos últimos anos, se começou a explorar petróleo na projeção marítima da Guiana, com produção muito significativa. De tal forma que a Guiana, nos últimos 3, 4 anos, é o país do mundo que mais tem crescido. É um crescimento enorme, 30%, 40% ao ano. Isso numa área que é a projeção marítima do território que a Venezuela historicamente reivindica. Certamente houve pouco cuidado em fazer essa exploração de forma concertada, a fragmentação da governança regional, né, o colapso da Unasul, o pouco diálogo que houve entre os diferentes presidentes da região nos últimos anos, a paralisia do Conselho de Defesa Sul-Americano, que havia sido criado em 2008, tudo isso criou um caldo de falta de diálogo. A Guiana começa a produzir com investimentos extra-regionais, que o Brasil deveria estar muito atento, com investimentos extra-regionais numa área que a Venezuela reivindica. Investimentos principalmente, não exclusivamente, mas principalmente dos Estados Unidos. Muito próximo a um país que, ao ficar asfixiado pelos Estados Unidos e seus aliados na região, se aproximou muito da China e da Rússia. Então, a gente está trazendo para o nosso entorno estratégico tensões extra-regionais. É um risco grande. A ausência do Brasil naquela área e a ausência de uma agenda positiva com a Guiana e de uma agenda positiva nossa com a Venezuela cria um ambiente ruim, principalmente tanto para a exploração de petróleo, que é importante no Amapá, principalmente no Brasil, mas isso se estende para outras áreas, mas também pela Amazônia. Então tem esse dupla questão que não estava presente. A exploração de petróleo naquela área é um fenômeno novo de 5 anos para cá. Pedro, você falou agora há pouco da omissão do Brasil na interlocução com esses dois países, e aí eu queria falar um pouco também do cenário geopolítico, né? Como é que fica a imagem do Brasil diante desse conflito, né? Considerando que o Brasil voltou a ter um protagonismo no mundo, né? Ele é apontado, inclusive, como líder na América Latina, e também se espera que ele seja o mediador desse conflito, né? Como é possível o Brasil sair desse processo mantendo esse capital simbólico e político que ele retomou, pelo menos a partir desse ano? O presidente Lula, né, o governo brasileiro tem feito um esforço enorme de retomar a sua presença no mundo, nos espaços de governança globais e regionais.
não é pequeno o esforço, a quantidade de viagens do presidente, né? A gente pode lembrar a primeira viagem do presidente para a América do Sul, para Buenos Aires, uma reunião da CELAC. Em seguida, ele viaja para os principais polos de poder. Vai em fevereiro a Washington, em abril a Pequim, faz várias viagens à Europa para reuniões bilaterais e, ao mesmo tempo, está presente nos principais espaços internacionais. Teve no Japão, na reunião do G7, na Índia, na reunião do G20, sempre muito bem recebido e tendo um protagonismo agora na COP28, a mesma coisa. Então, há a reunião dos 12 presidentes, inclusive o da Guiana e o da Venezuela, aqui em Brasília, no dia 30 de maio desse ano, né, de 2023, são esforços para recuperar a presença do Brasil no mundo e o protagonismo do Brasil na governança global e regional. Porém, ainda é insuficiente a nossa presença e uma agenda positiva de desenvolvimento bilateral com a Venezuela e também com a Guiana. Isso é uma debilidade nossa. É claro que isso não se constrói, não é só uma decisão de querer fazer, tem que executar essas políticas, e isso não foi feito de forma adequada ainda. A gente reabriu a embaixada em Caracas, porém, depois de 11 meses de governo, a gente ainda não tem um embaixador, tem uma embaixadora indicada, mas ela ainda não foi sabatinada, não assumiu o posto na Venezuela, poucos funcionários na Venezuela, e o mesmo na Guiana, sendo que é um tema de crescente retórica já há alguns anos, e que estava mais ou menos desenhado, né? O Brasil aí, nos últimos meses, fez alguns movimentos importantes, uma ligação do presidente Lula para o presidente da Guiana, visitas do principal assessor presidencial para Caracas e diálogos diplomáticos, mas o que leva a criar posições como essa, né, do referendo. O referendo é uma decisão soberana da Venezuela, um tema de política interna, um referendo para os venezuelanos. Eles têm o absoluto direito de fazer uma consulta à sua população sobre qualquer tema de sua soberania. Isso não tem questão nenhuma. Mas gestos hostis maiores são complicados, e, do outro lado, a resposta da Guiana não ser juntar os presidentes da Unasul, por exemplo, para tratar a questão, ou convocar o Conselho de Defesa da Unasul, que deixou de existir, muito por culpa do Brasil, não exclusiva, mas muito por culpa do Brasil nos últimos anos, abandonamos os espaços regionais, dá margem para que a Guiana, acuada, solicite apoio aos Estados Unidos, principalmente, que é o que tem ocorrido, né? Ou vá discutir as questões em espaços extra-regionais, com potências extra-regionais. Esse é um cenário ruim para o Brasil. A gente tem, nos últimos anos, um cenário de fragmentação política, desintegração econômica na América do Sul, que torna a região muito mais vulnerável às potências extra-regionais. O Brasil precisa reconstruir a governança regional, aumentar de novo a interdependência. A nossa interdependência com esses dois países é mínima hoje, está num nível baixo, e recuperar os espaços de diálogo regional, que não é fácil, né, como a gente pode notar pela própria posição de outros presidentes, as declarações recentes do presidente eleito da Argentina, recente não tão recente, mas na campanha do presidente eleito da Argentina, entre outros atores, né? Não é fácil, o Brasil tem feito um papel, mas ainda é aquém do que seria suficiente para manter a região como uma zona de paz, que é um dos principais ativos do Brasil e da América do Sul. Pedro, analisando essa questão do papel do Brasil, né, e aprofundando a questão energética, né, o papel que ela pode ter, inclusive, na construção da paz na região, você falou em tensões extra-regionais, né, uma tensão global hoje de respeito ao meio ambiente, né? A COP, né, que você também acabou de falar,
O Brasil passou por lá e teve que se equilibrar, de uma certa forma, o governo entre a tensão da exploração do petróleo, as novidades que tiveram como a adesão ao OPEP+, essa história da foz do Amazonas, da margem equatorial, e as boas notícias contra o desmatamento, contra a exploração de energias renováveis, transição energética. E nós temos esse problema presente de uma forma total nessa questão do equívoco, né? E tanto a abordagem da própria Guiana no momento, né? Com seu acordo com a Exxon lá para explorar esses... eu anotei aqui, são 15 bilhões de barris, né? Esse potencial que o Sérgio mencionou. E tanto a abordagem venezuelana, ela parte do princípio da exploração do petróleo, do combustível fóssil, né? E eu sei, enfim, eu li hoje um texto muito interessante, esse que o Sérgio recomendou no começo, que fala do potencial hidrelétrico da região. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como o Brasil poderia atuar e como o Brasil se equilibraria de novo entre a questão petróleo versus energia renovável. Assim, uma das formas, não é a única, e ela sozinha não garante a estabilidade, mas talvez a principal forma de garantir estabilidade regional, ou de se buscar estabilidade regional, seja a interdependência econômica. Dentro da América do Sul, nosso comércio intrarregional é muito baixo, mas tem alguns casos de relativo sucesso de interdependência econômica baseado em obras de infraestrutura. Por exemplo, a nossa relação com o Paraguai é muito diferente após a construção de Itaipu do que era antes da construção de Itaipu. Há mais de desenvolvimento para o Paraguai, há um respiro financeiro para o Paraguai muito maior do que havia antes, e uma obra que mantém os laços de confiança bastante amarrados, né? O mesmo numa escala um pouquinho menor, com a Bolívia, depois da construção do gasoduto Brasil-Bolívia nos anos 90, o gasoduto que abastece de forma bastante significativa os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, em relação ao gás. Agora, naquela região, naquela que eu chamo de Ilha das Guianas, né, porque pouca gente chama assim, ou entende assim, mas aquilo é uma ilha, é a maior ilha marítimo-fluvial do mundo, com 1.700.000 km², que vai desde ali do Amapá, passa por todas as Guianas, até Roraima e toda a calha norte do Amazonas, porque é uma conexão natural entre as bacias do Amazonas e do Orinoco, que é o canal Cassiquiare, que é um braço, uma situação geográfica, geológica única no mundo, uma conexão natural entre duas bacias hidrográficas. Aquela área toda é uma ilha, e é uma ilha com muita riqueza mineral e muitas possibilidades de geração de energia hidroelétrica. E a época de chuva da calha norte do Amazonas, da Ilha das Guianas, é exatamente o oposto, o contrário, de onde estão as principais hidrelétricas brasileiras na Amazônia, que é na calha sul do Amazonas. Então, Tucuruí, Jirau, Santo Antônio, Belo Monte, todas estão na calha sul do Amazonas. A época que elas estão produzindo muito pouco é justamente quando as Guianas, né, poderiam produzir mais. Então, ter um anel de infraestrutura, né, e uma articulação ali naquela área, tanto de transmissão de energia elétrica como de produção na Guiana e no Suriname, daria muito mais estabilidade para o Brasil e para a América do Sul, e um equilíbrio também de fornecimento. A gente lembra que o Roraima é o estado mais vulnerável em relação a fornecimento de energia, que tem mais apagão no Brasil, é o único não conectado com o sistema nacional, e o Amapá, há 2 anos, sofreu fortemente com um grande apagão, ali quase 20 dias sem energia elétrica em Macapá e outras cidades. A segurança energética daquela área seria muito mais adequada se conectada com a Guiana Francesa, com o Suriname, com a Guiana até a Venezuela, né, fazendo um anel de infraestrutura. E um anel de infraestrutura também multimodal, utilizando o transporte pelos rios e a conexão ligando o Amapá a Roraima por estrada naquela área. Já que o Amapá, Macapá, não é possível sair de carro de Macapá e chegar a nenhuma outra capital do Brasil por estrada, né? Ela está isolada. E o caminho por Roraima nos conectaria. Então, há um potencial de integração, sim. A gente tem recebido aqui várias mensagens, inclusive da Venezuela. A Rara diz o seguinte: o sol da Venezuela nasce no nosso estado de Esequibo desde 1777. O Maurício Carneiro: o país para gostar de se meter na briga dos outros, esses Estados Unidos, não só se mete, mas só se mete nas brigas de países onde tem alguma riqueza. A Tatiana Nascimento: petróleo, logo mais, então os Estados Unidos virão espalhar
a democracia na Guiana. O Heitor Porto, a idiotice do general Galtieri, que invadiu as Malvinas, custou a derrota da grande nação argentina. O Maduro quer, com suas bravatas, terminar de destruir a Venezuela. E aí tem uma pergunta do Carlos Almeida aqui, ele pergunta se há, de fato, alguma chance dessa, por enquanto, essa pendenga verbal descambar para algum tipo de conflito armado, uma guerra. Você vê essa possibilidade, Pedro? Não, eu acho que o risco, ele existe, ainda que seja muito pequeno. E os diferentes atores, inclusive o Brasil, né, que é o que mais nos interessa, que somos brasileiros, temos que estar atento a esse cenário. O antídoto é promover o diálogo, né? Até isso é pouco dito, mas das nossas negociações fronteiriças, que foram muitas, né? O Brasil tinha, desde a sua formação, pendências fronteiriças e disputa com todos os seus vizinhos. O único que nós, brasileiros, perdemos consideravelmente território foi justamente para a Guiana Britânica, né, para a Guiana Inglesa, justamente naquela área do Essequibo. Parte daquela área do Essequibo era, antes de 1904, Brasil, que é um caso importante nas nossas discussões fronteiriças, que é a questão do Pirará, ou Pirara, né, que é o mais adequado de chamar Pirara. Porque, a questão do Pirara foi negociada por arbitragem. Então, o Brasil e os britânicos, eles acordaram que um árbitro definiria, que era a Itália, um rei da Itália na época. E isso levou a que o Brasil perdesse muito território. Mas como isso estava num quadro de outras negociações de fronteira, inclusive a do Acre, que é de um ano antes, na questão do Acre, lá e o Tratado de Petrópolis, o Brasil entendeu que seria melhor a estabilidade, mesmo perdendo o território ali, não levar a uma discussão mais profunda. Mas a arbitragem, ela é um caminho que não é tão bom, isso para o próprio Barão do Rio Branco e para outros, ou não é menos adequado do que a negociação direta entre as partes. E o que falta ali, me parece, é uma conversa direta entre as partes, só que para isso tem que estar propício um espaço de diálogo, né? O ideal é que o Brasil ajude, os outros países ajudem a que haja uma negociação direta entre as partes, entre a Guiana e a Venezuela. A Venezuela contesta a arbitragem que foi feita em 1899, que inclusive a Venezuela foi representada nessa arbitragem por advogados dos Estados Unidos, foi representada pelos Estados Unidos, mas perdeu o território, né? E eles contestam, eles têm o direito de contestar, qualquer país soberano tem o direito de contestar, mas o importante para o Brasil e para a estabilidade da região é manter os canais de diálogo, né? Eu acho que é um pouco por aí. Tem risco, guerra, é muito difícil de prever quando começa, né? A gente tem alguns casos aí recentes de conflito que um mês antes não era, a maior parte dos analistas não diziam que ia acontecer no mês seguinte o conflito. Ali é uma área sensível. Ela não era, há alguns anos, antes da exploração de petróleo na Guiana, a área com maior possibilidade de conflito binacional na América do Sul. Hoje, ela é a área de maior possibilidade de conflito entre dois estados na América do Sul. Então, é um degrau acima. Mas não é o cenário mais provável. O cenário mais provável é que não tenha um conflito militar. Agora, o que vai definir isso é ter agendas satisfatórias ali para os dois países. A situação da Venezuela, vocês sabem bem, é de instabilidade, já há alguns anos, né? E a da Guiana, ela vinha num crescimento econômico importante, que pode-se levar a ideia equivocada de que o crescimento econômico gera estabilidade política, mas se a gente buscar a história, né, do século XX todo, ou antes, em casos de abundância de recursos naturais, aí no sentido mais amplo que petróleo, muitas vezes países que têm institucionalidade frágil ou em construção, como é o caso da Guiana, que é um país pequeno, né, e menos de 1 milhão de habitantes, e recente, a independência de 1966, quando tem um crescimento muito rápido, baseado em recursos naturais, isso pode levar à instabilidade.
né? Ainda que lá tenha eleições regulares, alternância de poder, enfim, seria um caso até de sucesso, mas isso leva a um interesse de vizinhos, a um interesse extra-regional muito maior. Em um cenário global, 2023, diferente do que era há poucos anos e bem diferente do que era há 2 décadas, de muito mais tensão entre OTAN e Rússia, entre China e Estados Unidos, entre Ocidente e Oriente, em diferentes partes do mundo, né? Então, a América do Sul, ela tem um cenário de relativa estabilidade, mas essa estabilidade deve ser protegida, muito bem cuidada, constantemente. E o Brasil... Pedro, por falar em credibilidade, eu queria te ouvir em relação ao Mercosul, né? O presidente Lula vem fazendo um esforço para fazer um acordo com a União Europeia, né? Um esforço sem muito sucesso até então. Eu queria que você avaliasse um pouco, né, esse movimento do presidente em relação à União Europeia e se esse conflito pode interferir ainda mais, pode comprometer um pouco dessas negociações e outros tipos de investidores podem deixar de investir aqui na América do Sul por conta do conflito. Eu queria lhe ouvir um pouco sobre isso. Sim, a pergunta é boa, porque o tema Mercosul-União Europeia vem de muitos anos, né? E se criou a expectativa agora, inclusive com a vitória do Lula, de um diálogo melhor com a Europa. A gente está construindo uma agenda positiva com a Europa, mas eu acho que essa agenda positiva com a Europa, que tem complementariedade com o Brasil e com a América do Sul, com o Mercosul em vários temas, ela não pode ser confundida apenas com um tratado de comércio, né? Então, amarrar toda a agenda positiva que a gente pode ter com a Europa a questões comerciais ou a um tratado nos moldes de tratado de livre comércio que a União Europeia tem com outros países e regiões, pode ser um equívoco. Na negociação dos últimos anos, o Brasil no último ano, né, nos últimos meses, o Brasil apresentou preocupações em vários temas e pediu o aprofundamento das discussões e mudanças de termos, por exemplo, em relação a compras públicas, que é fundamental para que a gente consiga executar a política de reindustrialização ou de neoindustrialização que está sendo desenhada, né, pelo presidente, pelo vice-presidente da República, e que deve ser anunciada agora, ainda esse mês, né, no dia 19 de dezembro. Então, aquele acordo pode gerar limitações, amarras para o Brasil. Porém, em outras várias áreas, esse acordo também é sensível para a Europa, né? Então, já tem as declarações do presidente Macron, elas vão no sentido de que o acordo não vai sair. Aí são vários detalhes, né? Mas era uma janela de mais possibilidade de acordo agora que a União Europeia é presidida pela Espanha, né? Os próximos 2 governos, 2 países que vão assumir pela presidência de turno a União Europeia, eles têm muito menos simpatia. A Bélgica tem muito mais restrições pelos temas agrícolas, e depois mais uma questão ideológica de fundo contra acordos desse tipo, que é o governo da Hungria. Então, era uma janela muito estreita. Durante a campanha argentina, prejudicou muito, claro, que o candidato que foi considerado em alguns momentos favorito e que acabou vencendo as eleições, ele tinha uma posição absolutamente contrária, um discurso que o Mercosul não serve para nada, que tinha que acabar, enfim, isso certamente prejudica. Agora ele sinaliza, mas de forma ambígua, mas ainda não tomou posse. Assim que ele tomar posse, muda a gestão na Europa, né? Então a gente fica... É difícil, mas o que o Brasil, o Mercosul, devem buscar, sim, é ter uma agenda positiva com a Europa, de complementaridade em várias áreas, inclusive em relação à transição energética, por exemplo. Tem que manter um comércio, importante as nossas relações comerciais com a União Europeia, atrair investimentos, principalmente nas áreas que a gente pode ter mais transferência de tecnologia, que são importantes para geração de emprego e bem-estar no Brasil, porém, a gente não precisa e não deveria colocar todas as fichas em um único acordo que depende de muitos fatores que vão muito além da capacidade própria do Brasil ou do Mercosul, né, que seria esse acordo.
Enfim, é uma discussão longuíssima. Quando a Europa ficou mais isolada, né, agora do mundo um pouco, depois do início do conflito na Ucrânia, ela buscou e viu que um acordo com o Mercosul poderia ser uma sinalização importante também de superação desse isolamento da Europa, que vê um conflito em seu território, na Europa, né, o conflito na Ucrânia, e as duas grandes potências negociando entre elas Estados Unidos e China. Para a Europa pode ser importante, mas encaixar um ponto comum ali não é simples, né? O Brasil não pode ficar esperando um acordo desse tipo para executar suas políticas de desenvolvimento, para ter relações com outros blocos, países, enfim, a gente tem que tocar a vida com o que é possível e não parar de negociar com os europeus e manter o diálogo aberto com a Europa. E com o Mercosul dentro, claro. Pedro, em relação à liderança econômica regional aqui do Brasil, né, embora parem ainda várias, não algumas, mas várias dúvidas sobre o que vai fazer o Javier Milei, do ponto de vista econômico, tendo em vista a nomeação do ministro da Economia e tudo mais, parece que ele vai seguir um caminho mais ortodoxo, um caminho mais tradicional da direita argentina. E parece também que vai trazer de volta a Mercosul, né? A gente sabe que o Brasil estava trazendo pelo braço a Argentina em relação ao Banco dos BRICS, por exemplo, né? Em relação a essa integração mais global. Isso tende a ser freado um pouco com Milei / Macri, digamos assim, esse novo governo argentino. E como é que você vê isso no contexto regional, sobretudo com esse caráter ideológico que vai ser trazido mais uma vez com força para a discussão do Mercosul, que se reflete, inclusive, na região, na questão do Essequibo também, né? Sim, é um tema muito delicado e vai ser sempre uma relação tensa com a Argentina nesse próximo período. Não vai ser fácil, isso ninguém acho que deve ter dúvida, que vai ser muito difícil a nossa relação com a Argentina. Porém, a gente tem uma questão, a Argentina é o nosso principal vizinho, é o país que a gente tem relações mais profundas. O Brasil é muito importante para a Argentina e a Argentina também é importante para o Brasil. Depois dos próprios argentinos, quem mais perde com uma crise profunda na Argentina somos nós, brasileiros. O nosso comércio para a Argentina ele é concentrado em manufaturas e gera muitos e bons empregos no Brasil e vice-versa, né, a Argentina com o Brasil. Quando a gente perde $1 bilhão exportando para a Argentina, a gente não recupera em nível de bem-estar, em emprego no Brasil, exportando $1 bilhão a mais para a China. Para a China, só 3% das nossas exportações para a China são de manufaturados. Para a Argentina, quase 90%. Dos produtos com alta e média alta intensidade tecnológica que a gente exporta, mais de 1/3 é para os nossos vizinhos. Sendo que os nossos vizinhos só importam 13% do que o Brasil exporta. Então, não é qualquer relação. A gente tem que ter uma preocupação com a Argentina grande. Agora, a Argentina sinaliza, ainda que amenizando esse discurso, posições que são muito diferentes do Brasil em relação à Ucrânia, como já foi mencionado, em relação ao conflito no Oriente Médio também, em relação à China, em relação ao BRICS, em relação ao BRICS, aparentemente eles não mudaram de posição ainda, vamos ver no início do governo, mas então vai ser recheada de tensões. Mas é muito importante para o Brasil encontrar os espaços de cooperação com a Argentina, que pode ser, por exemplo, que eles já sinalizaram que tem interesse nesse projeto, o gasoduto entre Vaca Muerta e o Rio Grande do Sul, e Uruguaiana, é um projeto que talvez a gente tenha interesse. A gente tem que entender também que a nossa indústria automobilística, que é um setor que emprega muito no Brasil, há uma integração produtiva forte com a Argentina. A maior parte das nossas exportações de automóveis vão para a Argentina e a diminuição abrupta das exportações tem impacto na economia brasileira. E se a gente pensa em reindustrializar ou em um processo de neoindustrialização e uma industrialização sobre novas bases, isso deve ser pensado dentro do possível em conjunto com os nossos vizinhos, que devem buscar também recuperar as suas economias, né? Então a gente tem que... É preocupante, mas é necessário encontrar uma agenda positiva com a Argentina e com qualquer país, né? Isso não, a gente não são nossos vizinhos, a nossa posição de Estado
é buscar a cooperação e a integração independente dos governos de turno, ainda que as posições do Javier Milei já expressadas em campanha, e algumas delas ele mantém, são muito prejudiciais ao Brasil e à estabilidade da região. Mas a melhor forma é manter os canais de diálogo, não isolar a Argentina, né? A extrema-direita deve ser isolada para a estabilidade do Brasil, da América do Sul e do mundo. Porém, isolar um país é um grande erro. Basta ver, com os sinais trocados, o que aconteceu com o isolamento da Venezuela quando foi criado aquele grupo de Lima, que participou primeiro o Temer, depois o Bolsonaro e vários governos de direita e centro-direita da região. A capacidade da América do Sul e da América Latina atuar na crise da Venezuela no sentido de ser positivo despencou depois de se tentar asfixiar o Maduro. Asfixiar o Milei e a Argentina, colocando no pacote asfixiar a Argentina, seria o mesmo erro. É importante ter uma agenda positiva e tentar, na medida do possível, isso tem sido feito, né, na recepção à chanceler dele aqui, encontrar formas de que medidas que foram anunciadas e que são totalmente inadequadas para a estabilidade da região sejam desprezadas em detrimento de outras que são satisfatórias para a região. Acho que é um pouco por aí. Bem, a gente recebeu aqui o Pedro Silva Barros, pesquisador do IPEA, foi diretor também da Unasul. Pedro, agradeço a sua participação. Obviamente, é uma conversa muito interessante, mas a gente tem aqui um horário a cumprir aqui e acabar o programa, mas espero que você volte em outros momentos. Acho que esse assunto do Mercosul, América do Sul, continuar aí, obviamente, muito essencial e muito presente nesse programa aqui. Então, agradeço, até a próxima, um abraço. Muito obrigado, satisfação conversar sobre a América do Sul com vocês, em particular, agradável a conversa, e estou à disposição para outros. Até mais. Bem, a gente estava falando um pouco aqui do Mercosul, mas vamos também agora ampliar um pouco essa conversa. O Maurício, essa semana, tratou, aliás, o Maurício tem acompanhado aí dessas últimas semanas a reunião da COP28, que acontece em Dubai, como sempre ali, muito mais esperança do que avanços. Mas, Maurício, o que dá para dizer assim, dessa segunda semana, ou ao menos dessa semana, que foi a semana mais importante da COP28, porque foi a semana que contou com presença de vários líderes, inclusive a presença do próprio Lula. O que dá para dizer? A reunião vai até o dia 12 de dezembro, até a próxima terça-feira. Mas o que dá para dizer a essa altura do resultado da COP28? Pois é, a gente tem mais uma semana pela frente aí, né, como você disse, pelo menos, de negociação, mas o que está pintando, por enquanto, é que a grande vitória da COP talvez seja novas promessas, né, explicando melhor. Nós vamos iniciar agora, amanhã, se iniciam as discussões chamado Global Stocktake, que é o termo usado em inglês para discussão sobre as emissões, a emissão de cada país, as metas, o que foi alcançado, cumprido, o que não foi, tal. Essas metas, que já eram rebaixadas, sempre foram rebaixadas, elas não foram cumpridas, jamais, né? Mesmo sendo rebaixadas. O resultado é esse aí que a gente já viu, né? 2023 é o ano mais quente registrado na história, né? Segundo cientistas. Nós atingimos esse ano a marca de 1,4 de aquecimento, o que não significa que seja permanente, né? Que isso fique bem claro, né? A condição de aquecimento de 1,5, um grau centígrado e meio, que se quer chegar até 2030 de estabilização em relação à média global e permanente do planeta, né? Nós atingimos especificamente em 2023 1,4, mas o resultado a gente já viu em termos de catástrofes climáticas no mundo todo, né? Quer dizer, isso forçará provavelmente, Sérgio Fabiola, os países, nessa discussão do Global Stocktake, nessa discussão das novas emissões, eles apresentarem metas mais ambiciosas e se comprometerem a cumpri-las. E todos os ambientalistas, cientistas presentes e diplomatas presentes em Dubai, né, onde está sendo realizada a COP28, nós temos conversado com alguns que estão lá esses dias todos, eles estão encarando isso como uma principal vitória. Uma outra vitória também foi, na verdade, a amarração, uma discussão que se arrasta desde aqui do Rio de Janeiro, da Rio Eco 92, que é a criação de um fundo de perdas e danos para os países que naquela época já se ferravam mais em relação à elevação do nível do mar e tal. Naquela época eram Vanuatu, pequenas ilhas do Pacífico. Agora essa lista cresceu enormemente
e 3 décadas depois, e 5 COPs depois essa discussão se arrasta 5 COPs, foi celebrada na abertura dessa COP atual, a que está em curso, a criação finalmente desse fundo de perdas e danos chamado, sendo que a dotação de 400 bilhões está bem distante, ainda tem só 500 milhões, enfim, falta muito, mas é o início. Mas, de resto, Sérgio, pode dizer isso, mais uma vez, enquanto o aquecimento do planeta corre em velocidade de Ferrari, as negociações vão em ritmo de tartaruga, e isso não deixa de ser uma preocupação. Tem a participação do Brasil, eu não vou falar muito, porque está na matéria da revista, não vou aprofundar, mas o Brasil, eu só posso dizer isso, ele meio que teve que se equilibrar numa corda bamba, entre uma agenda positiva, entre um papel de destaque como liderança ambiental que quer se colocar e, de fato, está assumindo, com o outro, que é a questão do petróleo e a adesão da OPEP+, que foi pessimamente, assim, foi escolhido um péssimo momento para ser anunciado pelo governo brasileiro. Só queria acrescentar nesse ponto, Maurício, e acho que você não discorda, que a gente também não pode ter uma certa ingenuidade, porque tem muitos acham, muitos ambientalistas, pelo menos, vendem a ideia de que é possível simplesmente desligar o consumo de petróleo e amanhã começar uma nova vida com energia renovável e tudo mais. Não é possível. A transição do carvão para o petróleo levou 50 anos. E provavelmente isso vai acontecer. Quer dizer, o petróleo, a indústria do petróleo não pode ficar de fora dessa discussão, ela tem que ser incluída nessa discussão, até porque a infraestrutura criada pela indústria do petróleo ao longo de mais de um século, e pelo menos de um século de predomínio do petróleo como principal fonte de energia. E o fato da renda gerada e pela tecnologia gerada pelas empresas petrolíferas vão possibilitar ou podem ajudar bastante essa transição ecológica. Então, o que tem que acontecer? As empresas de petróleo têm que, na verdade, serem instadas a virar empresas de energia, e é o caso da Petrobras. A Petrobras precisa virar uma empresa de energia, diminuir ao longo do tempo o uso do petróleo, usar essa renda e usar a sua infraestrutura e a sua tecnologia para virar uma empresa de energia, que era o projeto anterior à queda da Dilma Rousseff. Vamos lembrar que o golpe de 2016 tinha como principal objetivo meter a mão na cumbuca da Petrobras. E, portanto, veio o que aconteceu. Você transformou no governo Temer e no governo Jair Bolsonaro uma empresa que estava se transformando numa empresa de energia mais ampla, numa mera produtora de petróleo. E, segundo, o Michel Temer criou aquela chamada MP do trilhão, não sei se as pessoas se lembram, que deu até 2040 benefício, que são isenção de impostos às empresas exploradoras de petróleo no Brasil, equivalente a R$1 trilhão, dinheiro que poderia ser usado para a transformação, o investimento em educação, em ciência e tecnologia e em energia renovável, para mudar a matriz energética e, na verdade, mudar a matriz de produção brasileira. É isso que não pode acontecer mais. Não cabe mais subsídio para a indústria do petróleo, mas ela precisa ser incorporada à discussão, porque essa renda e toda a tecnologia que ela gerou, toda a expertise e toda a infraestrutura que tem, será fundamental para levar a transformação, essa transição ecológica do mundo. Então, a gente não pode ser ingênuo em relação a esse ponto, né? Tem muita gente que acha que dá, mas não dá. Vai demorar bastante, mas é preciso tomar as decisões agora. Precisa ter um planejamento a partir de agora. Isso é que é importante. Não dá mais para protelar esse assunto ao longo do tempo. A Fabíola passou essa semana aí produzindo um caderno especial que vai sair na revista na semana passada, mas ela acompanhou bastante, ela fez a primeira matéria na revista sobre o caso Braskem. Fabíola, o que você nos atualiza aí da situação em Alagoas, que você acompanhou bem e tal? Então, a situação ainda é bem crítica, né, Sérgio? É um problema já antigo, não é uma coisa que surgiu de agora, né? A matéria que eu fiz sobre isso foi o ano passado, você vê, de lá para cá só piorou. Desde 2018 que a cidade de Maceió vem sofrendo abalos, né? Teve um terremoto em 2018, quando rachou 5 bairros, né? E de lá para cá só tem piorado. A Braskem, né, que é a empresa que hoje está sendo, foi comprada, né, pela Odebrecht, que agora é Novonor, né?
ela está indenizando, né, algumas casas, alguns moradores, mas com valores insignificantes, né? Está sendo mediado pelo Ministério Público, mas o pessoal tem se queixado muito. Quem está conseguindo, né, fazer acordo? Porque a grande maioria sequer foi indenizado ainda. Então, é uma situação muito difícil, as pessoas estão perdendo uma vida inteira, né, uma construção, né, estão perdendo suas casas, né, é uma coisa bem complicada. E é bom lembrar que muitos dos políticos, porque Maceió, Alagoas é um estado, né, onde tem as oligarquias políticas, né? Então, todos eles, né, foram financiados, inclusive, pela Braskem, e hoje estão se colocando, né, como defensores, né, das vítimas, né? Mas, se você pegar, a gente viu aí várias matérias saindo. O Renan Calheiro foi financiado pela Braskem, Arthur Lira, o Renan Filho, o próprio prefeito JHC. Então, assim, são políticos que estão no poder há muitos anos, né, que não moveram uma palha para que isso fosse resolvido. Então, é um problema histórico e a gente não sabe até onde vai. O problema são as pessoas que estão perdendo suas casas, suas vidas. Algumas pessoas estão morrendo e não estão resolvendo, né? Algumas pessoas mais idosas já morreram sem resolver essa questão. Eu vou sobrar dois comentários ainda sobre a discussão sobre a Guiana ou Guiana. Há sempre essa polêmica que alguns linguistas no Brasil dizem que a gente deve falar Guiana, embora Guiana faça lógica também, é do português. Em Portugal, por exemplo, se fala Guiana, e se a gente fala guia, deveria falar Guiana, mas vamos lá, Guiana ou Guiana, tal. Tá valendo as duas formas. O César Augusto Martins também fala da Argentina. Zelensky na Argentina, o cara larga o país em guerra para comer canapé e tomar champanhe na América do Sul. Meu, o Zelensky está procurando um novo aliado, lembrando que, por exemplo, hoje ele teve uma má notícia, porque o Senado dos Estados Unidos resolveu bloquear uma nova remessa de ajuda financeira que os Estados Unidos tinham prometido, que o governo Biden tinha prometido. Aliás, não bloqueou só para a Ucrânia, bloqueou também para Israel. Obviamente deve ter algum tipo de negociação, mas isso é uma má notícia para o Zelensky, no momento em que a Rússia aparentemente está preparando, assim que passar o inverno, uma outra ofensiva, numa guerra que nesse momento está muito parada, né? Você tem ali posições muito, muito incrustadas e sem grandes avanços, mas quem acaba sofrendo mais, obviamente, é o povo ucraniano, que novamente enfrenta um inverno rigoroso. O inverno na Europa esse ano está mais forte do que teve nos últimos anos, tem muito mais neve, muito mais frio do que nos últimos 5 anos. Então, é um momento que piora a situação muito na Ucrânia. E a Olenka Barreira, Milei já está manso, o Macri não é tão louco, espero. Pois Olenka, é isso que a gente também espera e quer ver, né? Se o Milei vai entregar realmente toda a gestão econômica ao Macri, para ser o mais do mesmo do neoliberalismo, ou se ele vai tentar algum tipo de ruptura. Obviamente, provavelmente você vai ter um grande saldão das estatais, um grande processo de privatização, mas ainda vê se, por exemplo, ele avançará, por exemplo, na dolarização da Argentina, da economia argentina, e também no fechamento do Banco Central. Parece que nesse momento são ideias que ficarão para um futuro distante. Lembrando que o Milei tem minoria no Congresso, né, tanto na Câmara quanto no Senado, e também enfrentarão uma posição muito aguerrida do peronismo, que já está se preparando para ir para a rua. Então, vamos ver qual será a evolução do governo da Argentina, lembrando que o Milei toma posse já neste domingo, dia 10. Bem, a gente, obviamente, acabou deixando aí de fora alguns temas, mas conversaremos em outra ocasião. Saiu esse resultado do PIB brasileiro, que saiu um pouco melhor do que se imaginava, mas também mostra já, deixa mais nítida a desaceleração da economia brasileira. A previsão, por exemplo, é que esse ano termine em 3,1%, que é um resultado melhor do que o esperado, mas para o ano que vem já se fala em 2% de crescimento, talvez um crescimento melhor, porque se espera uma recuperação da indústria e dos serviços maior do que nós tivemos esse ano. Então, talvez isso gere empregos de melhor qualidade, mas ainda assim há uma desaceleração da economia brasileira, como tem acontecido também no resto do mundo.
ainda efeito da guerra da Ucrânia, ainda efeito também desse novo conflito que a gente tem vivido na faixa de Gaza, na verdade, essa invasão de Israel à faixa de Gaza. Maurício, Fabíola, se tiver alguma coisa a acrescentar, Fabíola, alguma dica, alguma coisa? Só lembrar, no dia 13, a gente vai ter um leilão de exploração de petróleo. Mais de 600 blocos, né, que vão ser leiloados. 11 deles, por exemplo, em Fernando de Noronha, em Atol das Rocas. Tem também em Abrolhos, áreas que são consideradas áreas de proteção ambiental. Então, assim, um leilão que, para muitos ambientalistas, estudiosos, especialistas, estão considerando que é um leilão ilegal, né? E realmente, estava falando de petróleo agora há pouco, mas realmente explorar petróleo nessas áreas que são de proteção ambiental é bem complicado, né? Então, esse leilão vai ser dia 13, para a gente ficar de olho no que vai acontecer. Maurício? Eu acho que um assunto também que a gente não pôde tratar hoje aqui, Sérgio Fabíola, mas é premente, né? É um dos mais importantes do momento, a questão do conflito entre Israel e o Hamas, né? E ficar de olho no que vai acontecer nos próximos dias, porque após conclamar que o povo palestino se trocasse para a faixa sul, né? Para a região sul da faixa de Gaza, Israel começou, após o fim do cessar-fogo, tem 2 ou 3 dias, começou a bombardear essa região, que está densamente povoada, né, onde fica a cidade de Canhune, sobretudo, e ficar de olho sobre como vão se desdobrar essas ações e como a comunidade internacional vai reagir também a esse novo momento do conflito. Muito bem, eu aqui por fim só queria prestar minha solidariedade aqui ao Maurício Tuzvô, que é um torcedor do Botafogo. Maurício, eu queria que você olhasse as coisas pelo ângulo positivo. Como eu li aí na internet em algum ponto, vocês não perderam o campeonato, essa na verdade foi a campanha mais histórica do Botafogo para fugir do rebaixamento da segunda divisão. Então, parabéns, foi uma campanha épica. É tudo questão de ponto de vista, né? Como diz o outro. Mas eu não ligo futebol, né? Eu tirei ano sabático, no 2024 não falo sobre futebol, enfim. Tá certo. Bem, então, até a próxima e boa noite. Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato? Muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube.
Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.